alcançou, né? Aleluia, para estar aqui nessa noite. O irmão Mulano convidou, né, para trazer uma palavra. Eu falei, tá bom, meu irmão. E Deus é com a gente, né, irmão? Cada irmão aqui, Deus usa de uma maneira diferente, né? Cada um tem um jeito de Deus usar. Nós vamos ler uma palavra aqui nessa noite. Também nosso diácono, nosso moleirinho também, né? Assim, então, vou ler a palavra aqui nessa noite no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, a seguir diante, que a palavra só diz assim: e havia um homem na terra, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero e reto, temia a Deus, e se desviava do mal. E 3 filhas, e eram ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e aqui que tinha 500 jumentos, e era também misericordiosa gente, e os seus enviados, de maneira em que esse homem era maior de todos do Oriente, e lá seus filhos faziam banquete em casas de cada um, e no seu dia enviava convidados. Na palavra nessa noite, e o 5 diz assim: desviava-se e dava-se os seus 3 irmãos com mensagem, bebia com eles. E sucedeu, pois, que, tendo de corrido tudo os dias, os seus banquetes, enviará Jó sacrifício, e sacrificava, e levantava de madrugada, e oferecia holocausto, né? Oferecia holocausto o nome de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, e blasfemaram a Deus no seu coração. Assim, um dia em que os filhos de Deus virão, veio ter Satanás entre eles. Então o Senhor disse: Satanás, de onde virás, Satanás? E respondeu ao Senhor e disse: rodear a terra e passar por ela. E diz o Senhor: Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero e reto, e temia a Deus, e desviava-se do mal. Então respondeu Satanás: Senhor, porventura temi a Jó a bondade, porventura não és tu de bens, e eles e a sua casa? Tu, quanto teme a obra das suas mãos, e os banquetes, seus gados, e esses números na terra, mais tendido as tuas mãos, e tocando tudo enquanto tens, e verá que não blasfemará contra mim. Verdade, o Senhor, né? Que palavra maravilhosa, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus falou que havia um homem na terra, um homem sincero, um homem que era temente a Deus, um homem que a palavra do Senhor diz que ele desviava do mal, né, irmão? Desviava do mal, e ele era um homem rico. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 10 filhos, e Jó oferecia banquetes para os filhos deles, né? E Jó ali sabia que aqueles filhos que ele tinha
pecava contra Deus. E a palavra diz, irmãos, que ali ele preparava o holocausto, né, para os filhos. E muitas vezes nós preocupamos, porque nós sabemos que os nossos filhos são o fruto que Deus nos deu. E Jó passando ali, aleluia, por as aflições e fazendo os holocaustos, oferecendo a Deus, porque sabia que seus filhos estavam pecando. Aleluia. Jó era um homem temente a Deus, um homem que buscava o Senhor com sinceridade, que vivia uma vida de oração na presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, eu sei que não é fácil, no tempo que nós estamos vivendo, viver uma vida reta para o Senhor, mas quem fica em voz, né, Manete, para viver uma vida para o Senhor. Nós sabemos que ali Jó, Satanás foi e ali começou querer competir, falar de Jó com Deus, né? E Jó era um homem que temia o Senhor. E Deus disse, vai Satanás, toca em tudo, só não toca na alma dele. Aleluia, porque ele é fiel. Aleluia, não é fácil no tempo que estamos vivendo nessa terra. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus fiel, que tem o poder de nos entregar a vitória, a bênção, o livramento, como entregou para Jó. A Bíblia diz que veio um vento e matou seus filhos, acabou com tudo, mas Jó não perdeu a fé e não namorou contra Deus. Jó continuou firme, servindo ao Senhor. Aleluia. Chegou um tempo na vida de Jó, tão forte de Jó, a palavra dele, mas não abandonou o Senhor. Aleluia, continuou servindo a Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, nas provas, nas angústias, mas o nosso Deus, ele é fiel para nos entregar a vitória. Por isso estamos aqui nesta noite, porque o nosso Deus conhece cada um de nós que estamos aqui. Aleluia, cultuando a Ele, buscando a Ele, orando, estando na presença dEle, mesmo diante da dificuldade da vida, mas servimos ao Senhor, vivemos uma vida na presença dEle. Aleluia. E Jó, chegou um tempo da sua vida que até a mulher de Jó se levantou contra Jó. Irmãos, não é fácil não. A pessoa tem uma riqueza, tem muitos bens materiais, e depois a mulher olhar e ver Jó na chaga viva, roçando com os cabos de telha, já não tinha mais nada, tinha acabado tudo, irmãos. Por quê? Porque Deus estava provando Jó. Aleluia. Deus estava provando Jó. Mas aí, irmãos, Jó, ele ficava ali, né, na cinza, e ali vivendo aquela vida, e os amigos de Jó se levantaram contra Jó, dizendo que Jó, aleluia, tinha pecado contra Deus. Mas Jó não tinha pecado, porque Deus, ele provou Jó, porque Jó era um homem fiel, era um homem sincero que vivia na presença do Senhor. A palavra diz, irmãos, que Jó ficou ali. E ali a mulher dele chegou no dia e falou, ó Jó, não falasse tu. Ele falou para a mulher, não falasse, falasse tu. Ele disse, como anda o teu Deus e morra. Aí ele disse, como falasse tu. Mas ele não pegou contra Deus. E agora ele continuou vivendo na presença do Senhor, servindo a Deus. E ali a palavra diz que Jó, aleluia, que Jó estava vivendo nas chagas. Que Jó estava vivendo nas chagas. Mas o Senhor, irmãos, ele é fiel. Aleluia. Não sei qual é o problema que às vezes nós enfrentamos. Cada um de nós podemos passar o problema, mas nós estamos ali orando ao Senhor. E buscando a Deus em oração. E tenho certeza que o nosso problema é resolvido. Aleluia. Como Jó recebeu o livramento de Deus. Jó ali naquele momento, ele foi um homem que Deus confiava em Jó por causa, não é por causa que Jó tinha dinheiro, porque Jó, ele falava com o coração. Aleluia.
Jó conhece nós pelo nosso coração. Deus conhece nós. Deus conhece nós pelo nosso coração. E aí, certo dia, irmãos, veio para Jó orar pelos inimigos dele. Aí você vê como é que as coisas. E Jó, ele começou a orar aos seus inimigos. E aí, naquele momento, na palavra de Deus fala que Jó, ele foi. Deus instituiu os bens de Jó. A Bíblia diz que Jó voltou a ter mais aquilo que ele tinha antigamente. Jó voltou a ser um homem rico novamente. Porque Jó era um homem, meus irmãos, que temia a Deus, que vivia na presença do Senhor. E ali ele voltou os bens novamente. Deus devolveu para Jó os bens novamente. Deus amado, quando eu você nesta noite, não importa o vale que você está passando, creia no Senhor, porque crê na vitória, porque Deus jamais, Ele deixa o servo dele desamparado. Aleluia! Como foi nos dias de Noé, também será agora também na vida do Filho do Homem, que vem buscar a igreja, que vem buscar aqueles que servem a Deus, aqueles que vivem uma vida compromissada com o Senhor. E muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas nesta vida, às vezes nós preocupamos, mas nós sabemos que o nosso Deus cuida de tudo. Quando nós temos tempo de chorar naquele tempo, Deus está cuidando de nós hoje, nos tempos que nós estamos vivendo nessa terra aqui que nós estamos vivendo. Aleluia, quem sabe nós preocupamos com o trabalho, preocupamos em ter alguma coisa, preocupamos com todas as coisas, e às vezes nós esquecemos até mais de buscar o Senhor. Aleluia. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele é fiel. E a Bíblia diz que ali Jó retornou sendo o homem mais rico do Oriente. Um homem que continuou com aquela riqueza muito mais do que aquele que ele tinha. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de milagre. Muitas vezes Deus cobra de nós para que nós não reclamamos quando nós chegamos na prova. Aleluia. Muitas vezes nós estamos passando por algo, nós oramos, Senhor, por que eu estou vivendo assim? Mas nós sabemos que ali Deus está preparando coisas grandes para nos entregar. Bênçãos grandes virá sobre nós no meio da prova, das lutas. É que o Senhor nos exalta, é que o Senhor nos entrega a vitória. Por isso que a cada dia nós temos que ter uma vida perante a Deus. Aleluia. Ter uma vida na presença do Senhor, porque nós sabemos, irmãos, que qualquer momento o Senhor pode arrebatar a igreja, qualquer momento a trombeta pode tocar. Aleluia, nós temos que viver uma vida preparada na presença do Senhor. Aleluia, porque sei, irmãos, que os tempos que nós estamos vivendo nessa terra, a volta de Jesus está muito perto. São guerra, os terremotos de guerra. O nosso mundo arredor, muitas coisas estão acontecendo, porque Jesus está para buscar a sua igreja amada. Por isso que a cada dia nós temos que orar ao Senhor, confiar no Senhor, sei que não é fácil, cada um carrega uma cruz. Cada um de nós carregamos uma cruz, cada um de nós passamos por algo, mas nós sabemos que o Senhor, Ele está no céu quebrando cada dia nossas orações, contando aquilo que nós temos que viver na presença dEle. Aleluia! E a igreja, irmãos, precisa estar uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque nós sabemos que com o Senhor voltar para arrebatar a igreja, nós temos que estar preparados a nossa alma. Aleluia! E nesta noite eu digo, irmão, vamos a cada dia buscar o Senhor, mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor está presente. Jó é um homem que se desviou do mal. Jó é um homem de carne, nós somos. Mas Jó desviava do mal. Jó desviava das coisas que não agradavam ao Senhor. Aleluia. Por isso que muitas pessoas olham para nós e acham que na vez nós queremos ser melhor que outros. Não, irmãos, é porque nós temos Deus na nossa vida. Nós temos que desviar do mal e viver uma vida na presença do Senhor, porque nós sabemos que como Ele vem buscar a igreja que nós tivemos
aleluia. Irmãos, e Deus é fiel, aleluia. Deus é um Deus que continua sendo fiel às nossas vidas, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. E mais um versículo da palavra de Deus aqui, nesta noite, no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 1, que a palavra de Deus diz assim: filho meu, não esqueça da minha lei no teu coração, guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia. Até quando nós guardamos a palavra de Deus, a nossa vida aqui na terra, o nosso pouco de vida aqui, Deus aumenta os nossos dias cada dia, porque Ele é fiel. Aleluia. E muitas vezes nós preocupamos. Eu sei, meus amados irmãos, meus irmãos, que nós às vezes preocupamos a nosso Deus. Ele provê tudo, aleluia. Ele provê nas nossas vidas, Ele provê milagre, Ele provê cada aquilo que nós pedimos para Deus na igreja ou em casa, aonde nós estivermos, nosso Deus está nos vendo, está cuidando de nós, aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, para dizer para Ele que nós não vivemos sem Ele, aleluia, que nós vivemos uma vida na presença dEle, guardando a palavra dEle, aleluia. Por isso que é bom a gente estar na presença de Deus, servir a Ele, aleluia, porque Deus Ele sonda nossos corações, Deus sonda nosso coração, aleluia. Deus sonda a nossa vida, aonde nós estamos, aonde nós estamos passando, estamos vivendo. Deus sonda a nossa vida. Por isso que nesta noite eu digo para os irmãos que muitas vezes a gente preocupa um pouco com algo nas nossas vidas, mas o nosso Deus sonda nosso pensamento, sonda a nossa vida, aleluia, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. E a palavra diz assim: Senhor, Salmo 139, que é onde a palavra diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entenda os meus pensamentos, e cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. É o que o Senhor está falando, né? Até os nossos caminhos o Senhor conhece. Aleluia. Às vezes a pessoa pode fazer uma coisa ali, escondido, no lugar distante, mas Deus, Ele está sabendo o que nós estamos passando, está fazendo, aquilo que nós estamos fazendo, Deus está sondando, está conhecendo o que nós fazemos. Por isso que o nosso Deus é fiel, Ele vê tudo, né? Ele vê tudo, diz assim: e que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor, e tudo conhece, está vendo? E tu me cercaste de volta, puseste sob a minha mão, e tel ciência para minha imagem, e honestidade tão alta que não a posso ele possa sentir. Olha o que Deus está falando, né? Essa primeira está falando também. Mas Deus está falando forte com a gente, para que onde me irei do teu Espírito, e para onde fugirá da tua face. Até o nosso Espírito, né? De aonde nós fugiremos da mesa? Não temos para onde nós fugimos, que o Senhor está nos vendo. Aonde nós passamos, o Senhor está nos vendo. O caminho que nós andamos, aonde nós passamos, o que nós falamos, o Senhor está vendo, né? Está sondando nossos pensamentos, nosso coração. Aleluia. Nós sabemos que o salmista Davi passou muita prova. O salmista Davi, ele foi levado a mal, segundo o coração de Deus. Mas Davi, o salmista, foi segundo o coração de Deus. É por isso, irmãos, que muitas vezes, aleluia, Jesus, nós somos carne, né, irmão? Na verdade, tem pessoas que guardam para não dar nada, mas a luz do Espírito Santo, Deus está na
nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está cuidando de nós. Por isso que nós estamos alegrando nos deitar e nos levantar. Porque nós sabemos que há um Deus zeloso, há um Deus que toma conta de nós no trabalho. Aonde nós estiver, a mão do Senhor está nos guardando, está nos protegendo, está nos livrando de todo o mal. Aleluia. Por isso, Senhor, Ele é fiel ao nosso igreja na terra. Aleluia. Muitas vezes a igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor. Estamos aqui nessa noite, porque somos igreja. Estamos aqui buscando a presença de Deus. Cada um de nós para Deus é importante. Aleluia. Aleluia. E nós ficamos felizes de estar servindo ao nosso Deus. Hoje comerá do trabalho das suas mãos. Irá bem. E a tua mulher será como uma videira fruteira ao lado da sua mesa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que tem o Senhor. Qualquer palavra disso, né? Temer a Deus, né? É temer o Senhor. Bem-aventurado o homem que nós temer a Deus, guardar, bem-aventurado que compra o trabalho das suas mãos, que não vive de maneiras qualquer. Qualquer palavra fala, né? É nós lutar nossas dificuldades, nós fazer a nossa parte e Deus vai suprir a nossa necessidade. Eu creio que cada um de nós temos obstáculos, mas o Senhor continua abençoando, o Senhor continua dando vitória, bênção, livramento para nós. Por isso estamos aqui nesta noite, porque o Senhor tem um chamado em nossas vidas. Aleluia. E esse chamado que Deus tem é para que nós vivemos na presença dele até a volta dele. E no Salmo 125 a palavra diz assim: mas os que confiam no Senhor será como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está de volta ao seu povo, desde agora para sempre. Porque certo, impiedade não começará sobre sorte do justo, porque o justo não entrega às suas mãos a iniquidade. Deus está falando sobre o pecado também, né? Só muitas vezes que sobre o pecado, sobre as vezes coisas que a gente tem que cada dia mais ter uma sinceridade com Deus, né? E nós sabemos que o pecado, nós sabemos que não tem jeito de não pecar, porque nós é carne, mas tem pecados que entristecem o coração de Deus, né? Tem pecados que às vezes a gente entristece o coração do Senhor. Mas aí nós temos que fazer o quê? Todo dia que nós dobramos os nossos joelhos, nós oramos ao Senhor, dentro da nossa casa, dentro ali no trabalho, onde nós estiver, porque o Senhor vai estar com as mãos estendidas. O Senhor vai estar guardando nós, nossa casa. O Senhor vai estar cuidando de nós de uma maneira especial. Aleluia, porque a palavra, ela cobra de nós. A palavra de Deus, irmãos, ela traz nós renovo, ela traz força para nós vencer as tempestades desta vida que nós estamos vivendo. Aleluia, por isso que cada dia que passa, nós passamos tantos problemas nessa vida e muitas vezes o Senhor está ali com os braços abertos, nos esperando nós chegar ali no nosso quarto e às vezes dobrar o joelho, orar, às vezes nós chegar ali e falar nosso problema para Deus e ter a certeza que Ele vai nos conseguir a vitória. Aleluia. E muitas vezes Deus tem bênção para nos entregar a cada um de nós. Estamos aqui nesta noite, meus irmãos. Meus irmãos, que cada um de nós somos servo de Deus, está aqui nessa noite, orando, está aqui buscando ao Senhor e crendo na vitória de Deus, porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que muitas vezes nós ficamos pensativos, como é que pode, né? Às vezes nós estamos ali, a gente faz uma oração ali a Deus, e naquele momento nós vemos o Senhor colocando ali, dando a vitória, curando, fazendo coisas que só o Senhor pode fazer, porque nós não temos poder de fazer nada. Mas a palavra de Deus, um versículo na palavra do Senhor, aleluia, no livro de João, capítulo 9,
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E o seu discípulo lhe perguntaram, e dizendo: Rabi, quem pecou? E ele se manifestasse nele a obra de Deus. E convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. E a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aleluia, a palavra. A noite vem que ninguém pode trabalhar. Fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque à noite ninguém pode trabalhar. Sair, evangelizar, levar a palavra, orar por enfermo, orar por aquele que está necessitando. E Jesus vai dar a vitória, porque ali nem o pai, nem a mãe daquele cego pecou. Mas ali foi a glória de Deus na vida dele, né? Que ele fosse receber essa cura, que ele recebesse o milagre de Deus, porque Deus tinha uma obra na vida daquele homem. Aleluia! E quantas pessoas já receberam milagre? Quantas pessoas já receberam cura, às vezes em casa, às vezes orando? Esse cego, ele não pecou, e nem seus pais, nem sua mãe pecou, mas que se manifestasse nele a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus é maravilhoso, né? Você já pensou, você está com a doença e rapidinho ali Deus cura. Aleluia! Deus faz milagre, Deus joga por terra de enfermidade, entrega para você a vitória, igual fez com esse cego. E a palavra diz ali: e convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, cuspiu em terra com uma saliva e fez lodo e colocou o lodo nos olhos do cego. E a palavra diz assim: nos olhos do cego, aleluia, nos olhos do cego, e disse assim: vai e lava no tanque no tanque de Siloé. E santificou e ficou vendo, e foi, pois, e lavou e voltou vendo. Aleluia. Quando fala que Jesus ali cuspiu no chão, fez um lodo e ungiu os olhos daquele cego, e ele foi no tanque, aleluia, e a palavra diz: quando ele voltou dali, ele já voltou enxergando. Irmão, esse Deus é um Deus maravilhoso, Deus de milagre. Muitas vezes a gente vê assim Deus trabalhando de uma maneira tão especial, que muitas vezes nós ficamos assim, sem entender o trabalhar de Deus, curando, libertando, dando a saúde, dando livramento. Igual a mulher contou, ela foi curada, e Deus fez o milagre. Deus é Deus que cura o coração. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, certa vez eu passei por um momento muito difícil de problema de enfermidade. E aí eu cheguei aqui em Tijuana, aleluia, e Deus fez um milagre na minha vida muito grande, irmãos. E ali eu cheguei, eu estava, com problema no coração, e eu cheguei, fiz o exame, fiz um eletro. Aí o médico falou assim: você deu um bloqueio no coração. Eu olhei assim naquele momento, falei: meu Deus, e agora, Senhor? Eu sei que só Deus na minha vida, mas o Senhor, Ele continua, meu Deus, dando a vida. Aleluia. Deus é Deus que dá a vida e Deus que tira. Ali, aleluia, quando eu cheguei, eu falei: em nome de Jesus, e eu não vou voltar no médico e ficar tomando remédio, não. A partir de hoje, eu vou receber meu milagre. E comecei a orar, e comecei, irmão, buscando a Deus em oração, clamando ao Senhor, aleluia. Quando um dia eu chego na igreja, uma irmã que ninguém dava nada por ela, bem moreninha, né? Ela me falou assim: irmão Zé, eu quero dizer uma coisa para o irmão aqui. Deus está curando seu coração, está tendo um coração novo. Eu ali arrepiei a mão, não aguentei, eu sentia com a estrutura, parece que eu ia cair, desmaiar. E ali eu falei: Senhor, tenha misericórdia, o Senhor cura coração, dá coração novo, Pai. Não quero ficar dependendo de remédio, não. Aleluia, irmãos, Deus é fiel. Deus tocou, acontece essa bênção. E ali eu cheguei, vamos tomar o meu horário. Quando um dia eu fui para vestir, o coração da senhora na barra.
E eu ali sentia aquelas junturas, parece que eu ia cair, tinha hora. E aqueles problemas tão difíceis, eu não aguentava pegar nem no enxada para trabalhar, para fazer nada. E ali eu cheguei e falei, eu vou na igreja agora cedo orar, porque eu creio que hoje, eu creio no milagre, que Deus vai me curar. Eu sou insistente, irmão. Eu sou aquele crente assim que, ó, se eu tiver algum problema, eu entro na oração, no jejum, que eu quero ver Deus trabalhar na minha vida. Aleluia, eu cheguei ali e veio na oração. Aleluia, irmão, quando eu cheguei ali, na igreja, a irmã, eu estava assim, sentado orando, né? Eu cheguei de joelho, trocei o joelho para orar, e Deus tomou aquela irmã lá para cá, e ela veio marchando. A mulher chegava, estava vermelha, cheia de Deus. Esse dia chega a me arrepiar, meu Deus. Ela falou, irmão, eu não te conheço, lá de São Paulo. Eu não te conheço, mas o Deus que tu serve, a partir de hoje, não é amanhã, não é hoje, Deus está te dando um coração novo. Receba! Aleluia! Decanta lá, basturianda lá. E ali naquele momento, irmão, eu senti aquele poder, aquela unção de Deus. E ela falou, você receba. Você a partir de hoje está curado. Oh Deus maravilhoso. No outro dia, eu peguei a enxada, fui para a roça, trabalhei, carregava peso, não senti mais nada. Você sabe por quê? Todo o poder e toda a honra está na mão do Senhor. Aleluia, Deus cura, irmãos, qualquer problema. E ali eu recebi a cura, não senti mais nada. Qualquer canto, pedi a pressão boa. E aí é o nosso Deus, irmãos, por isso que eu magnifico para ele. Aleluia. Se você tem algo na sua vida que está achando que não tem nada impossível, nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia. E ali naquele momento, eu chorei bastante. Naquele momento que ela passou aquela revelação de Deus para mim, eu chorei. Mas ali o Senhor está me confortando. Coração acelerado, parou. Voltei aquela saúde que eu não estava tendo. Isso é Deus, irmãos. Se eu fosse para a mão do médico, o que ia acontecer? Ele me deu dopado de remédio, daqui a pouco eu não aguentava de ter morrer, né? Porque o nosso coração é que manda o nosso corpo. E naquele momento, de maneira de procurar, nunca mais senti problema, nem fui para a enxada. Eu vou testar. Pegava saco de café na roça, jogava nas costas, 3 balas, E a dia que sentia dor na coluna, que a coluna não tem jeito, né? Mas trabalhando, Deus é Deus maravilhoso. Não tem problema que o nosso Deus não cure. E ali eu recebi um milagre. Fui curado por Deus. Então, para vocês, irmãos, não há problema que o nosso Deus não cure. Esse dia mesmo estava com problema. Saiu um caroço no meu corpo, comecei a orar a Deus. Ele está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito em nome do Senhor. Comecei a clamar a Deus. Passando o óleo no jeito, aquele cara desapareceu. Foi embora. Aleluia. Deus, irmãos,